Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. Saber que esta é uma riqueza que possuo, minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa, essa tarde quente de sábado, dia 25 de janeiro. Gente, tá quente, mas tá um quente bom. Sabe aquele quente bom que a gente vai, assim, aquele quentinho de encontrar os amigos? É essa a proposta do nosso sábado hoje, né? Encontrar os amigos aqui no programa Oficina Espírita da Família. E vocês estão convidadíssimos, né? Para participar desse nosso encontro hoje. Eu vou primeiro chamar o meu companheiro aqui, né, de sábados, o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos para mais um programa. E hoje esse programa especial. Na semana passada eu falei que a gente ia fazer o Livro dos Espíritos, mas eu esqueci que esse programa agora, o sábado, é o último sábado de janeiro. O último sábado de janeiro temos convidado, e ninguém mais do que ninguém menos do que o nosso amigo D'Alessandro estará conosco neste sábado para um bate-papo muito gostoso. Vamos falar assim, tirar todas as nossas dúvidas. Vamos aproveitar para tirar as nossas dúvidas. Então, já vou chamar aqui o D'Alessandro. Vamos lá? Boa tarde, D'Alessandro. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todas as irmãs e irmãos que estão nos acompanhando. Que bom ter você aqui, D'Alessandro. É sempre um prazer. Você sabe disso, né? Que a gente adora quando você vem aqui na oficina, porque você vem de uma forma tão simples, tão gostosa, né? Passar, assim, tudo aquilo que você estuda, porque o D'Alessandro, ele estuda muito, gente. Ele estuda bastante, participa, né? Da Casa Espírita Ismênia de Jesus, faz palestras, participa de seminários, né? Ou seja, o D'Alessandro é um estudante, né, D'Alessandro? E propagador, né, daquilo que você estuda, né? Um tarefeiro espírita, como vocês, todos nós que abraçamos o ideal do Cristo, que pede de nós, né, sermos os trabalhadores da última hora, como um espírito amigo, fala no Evangelho segundo o Espiritismo, ó espíritas, há quantos séculos o Cristo vos chama. E a gente está escutando esse chamado? Será que a Vamos. gente está escutando? Né? Vamos abrir aí os nossos ouvidos para, né, para esse chamado. Muito bom. É um prazer, né, ter o D'Alessandro. D'Alessandro, fala um pouquinho para mim sobre esse projeto que você está participando, Espiritizar, né? Isso. O projeto Espiritizar é um projeto proposto pela benfeitora Joana de Ângeles, num dos seus livros, Momentos de Harmonia. Ela alerta no final da década de 90 sobre nós, os espíritas encarnados, que a gente estava somente no âmbito do saber e pouco internalizando, então, ou seja, se humanizando para se espiritizar. Então, a proposta dela nos livros, né, não só os livros direto da série psicológica, mas os outros livros de divulgação doutrinária, e a Federação Espírita do Mato Grosso foi uma das poucas que abraçaram esse ideal de relembrar os ensinamentos do codificador e relembrar as passagens do Mestre Jesus nessa proposta da benfeitora. Eu estou até com um livro, quem tiver interessado, como implementar projetos iluminativos, porque mostra isso, é só ler, né? Então, o projeto Espiritizar, acho que eu mandei para vocês um folderzinho,
É www.espiritizar.org, toda terça-feira. Em janeiro não, porque eles entraram no aspecto de férias administrativa, a Federação Espírita do Mato Grosso, mas toda terça-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, o facilitador Alírio de Cerqueira Filho, que é um dos que assumiu essa tarefa, trabalhador da Federação há mais de 45 anos, tem essa nobre tarefa de pegar, às vezes, vou lhe dar um exemplo, o romance Renúncia, de Alcione. Ele, toda terça-feira, lê um capítulo e aborda as virtudes que aquela personagem está nos convidando a refletir. E no Ismênia de Jesus, nós temos a possibilidade de participar com outras irmãs e irmãs do projeto todos os domingos, a partir das 9h35 até as 10h40 da manhã. Ah, que legal. E qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, porque a ideia é essa, estudar as obras da codificação e depois as obras subsidiárias idôneas, com esse olhar, o olhar de aplicar o ensinamento, ou seja, de se estudar, né, de enxergar não só o verbo saber, mas o verbo sentir. E quem faz a ponte entre o saber e o sentir é o verbo refletir. Se nós não refletirmos naquilo que a gente sabe, a gente não internaliza o conhecimento, ou seja, não desenvolve a verdade. Por isso que Jesus vai dizer, o apóstolo João, registrar no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha, não é o conhecimento, que todos nós que estamos aqui sabemos que a vida continua, mas a gente se sente um espírito imortal. Então, para esse sentir, são reflexões da pessoa fazer com ela mesma, no seu dia a dia. Puxa, esse ensinamento do Cristo, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos, né? Eu vos enviarei outro consolador, registrado por João 14. O que ele quis dizer, outro consolador? Então, quando a gente sente no nosso coraçãozinho a voz amorosa do Mestre, a gente vê que o primeiro consolador foi ele. O segundo consolador não é uma pessoa que se vai ficar com a gente para sempre, é uma doutrina. Ou seja, o segundo consolador, o consolador prometido, como todo espírita sabe, é a doutrina dos espíritos. Muito bem, muito legal, gente, esse projeto. Então, quem quiser participar desse projeto, olha só, vou falar aqui novamente, tá? É www.espiritizar.org, tá certo, né? Espiritizar.org. Entra, você vai conhecer. Agora, dá para participar lá no Ismênia também? Aos domingos. Aos domingos, né? Que aí é presencial, lá no Ismênia. Isso, esse que eu dei o site, está todas os seminários, né? Porque nem todos viraram livros, os estudos, né? Mas os estudos, e toda terça-feira ao vivo, feito pelo facilitador Alírio, por exemplo, agora em fevereiro retorna, a pessoa pode acompanhar e interagir com ele, por exemplo. Muito legal. Mas se fizer lá no Ismênia, eu acho que vocês vão aproveitar muito mais, porque vai estar lá o D'Alessandro. Quem mais está com você nesse projeto, D'Alessandro? Várias pessoas, tá? Por exemplo, a Érica, a Eliane, a Valdilene, a Maria Anúzia, o Maurício, o Ronilson, o Marco, o Carlos, o Augusto. Deve ter em torno de umas 15 pessoas, né? Bom time. Olha que beleza, bom time, né? Para estudar, para tirar as dúvidas, principalmente. Então, aproveitem essa oportunidade, né? Antes da gente começar mesmo no nosso assunto de hoje, que é o Consolador em Nossas Vidas, você até falou um pouquinho já sobre o assunto, eu quero pedir para o Marcelo fazer a prece de abertura. Vamos lá, Marcelo? Vamos lá. Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, para pedir-te que nos ampare e nos intua no programa de hoje. Que nós todos sejamos envolvidos e inspirados pelo teu amor. Que em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que coordena esse projeto, mas sobretudo em nome do Pai, iniciamos mais um programa Oficina Espírita da Família. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu dar boa tarde aqui para os nossos amigos que estão chegando aqui nessa tarde, né? O Paulo está aqui conosco, a Érica também. Olha a Mazé aqui com a gente. Beijo, Mazé! Ela falou, conseguiu entrar hoje, né? Muito bom. Os nossos amigos lá do Maria da Luz Leal, a Sônia Bonfim,
A Helena, boa tarde, Helena, boa tarde a todos vocês que estão chegando aqui nessa tarde, né, para mais esse bate-papo com o D'Alessandro. O Consolador em Nossas Vidas é o tema que o D'Alessandro vem hoje abordar, né? E a gente vai aproveitar para tirar as nossas dúvidas, né? Como que esse Consolador pode, né, nos ajudar nos momentos difíceis, né, D'Alessandro? Porque o espiritismo, eu acho que ele, assim, quando você conhece o espiritismo, ele se transforma num divisor de águas na vida da pessoa, né? Quando você adota o espiritismo como filosofia de vida, porque ele consegue nos dar resposta para as nossas grandes questões, nos consola e também nos impulsiona a essa libertação espiritual. Então, o Espiritismo é considerado esse consolador prometido por Jesus, não é, D'Alessandro? Isso mesmo. Eu deixei até aqui separadinho para ser fiel aos trabalhadores, né, que escreveram os evangelhos. Ó, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Né? Continua, só vou parar aqui. Então, é aquilo que a gente já tinha feito uma observação, né? O primeiro consolador é o próprio Mestre Jesus, porque foi ele que vai nos mostrar todas as leis divinas e as virtudes, enquanto que a gente foi orientado lá atrás por Moisés, que era necessário devido à nossa espiritual mais idade, né? Junto às palavrinhas espiritualidade, ainda a proibição, vem uma pessoa que traz a educação do espírito mortal. Veja que os mandamentos de Moisés começam tudo com não, né? Não, 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 não. Vem Jesus e vem mostrar a educação verdadeira, que não é através da proibição. Olho por olho, dente por dente, né? Exatamente. Então, Jesus mostra a lei da misericórdia. Então, enquanto que na lei mosaica é muito assim, olho por olho, né? 8, 80, vem Jesus e vai nos ressignificar, que no livro dos Espíritos, que eu separei aqui do ladinho, está lá a justiça baseada no amor e na caridade. Então, é por isso que a justiça divina apresentada por Cristo é muito mais abrangente do que a justiça divina apresentada por um espírito, é claro, superior, mas não puro, que é o Senhor Moisés. Então, a doutrina espírita, como você bem estava elucidando, se a gente pegar a palavrinha consola, a dor e juntar consolador, ela vem consolar as nossas dores para a gente voltar ao caminho verdadeiro da evolução, que é o amor. A gente não evolui pela dor. Porque a pessoa pode estar com dor, com revolta. Sim. Né? Eu tenho que passar agora por uma dor, eu estou num hospital, uma pessoa, por exemplo, tem que operar uma catarata, ele está reclamando da vida. Puxa, por que eu tenho que operar catarata? Já o outro sabe que, às vezes, na sua idade adquirida, ele não aprendeu, jovenzinho, que, ao sair do sol, ele teria que usar um óculos protetor dos raios solares, porque quando a gente não protege os olhos, né, vai agilizar a catarata no futuro, que é um desgaste natural. Então, vai ser acelerado se eu não proteger os olhos. Já outra pessoa resignada, ou seja, diante da dor, ela escuta de maneira amorosa aquelas orientações do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar das duas virtudes, a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da inteligência e a resignação, consentimento do coração. Ou seja, então, veja, diante de duas situações, uma está ainda na dor e revoltado, o outro sai da dor e vai para o amor. Então, só um exemplo aqui prático, que a evolução é pelo amor, nunca foi pela dor. O dor é uma alerta para nos proteger de nós mesmos, que aquele caminho que escolhemos está equivocado. Seria a professora, né? Muitas vezes, né? Que a gente, lá na escola, muitas vezes, né? Pega umas professoras que pega pesado com a gente. É essa professora, né? A dor. Mas e também uma coisa que eu acho, assim, muito assim fundamental na doutrina é que ela vem nos mostrando, nos ensinando, nos fazendo compreender o que o Cristo disse e que muitas vezes a gente ficou meio sem entender. E ela vem de uma forma tão simples, né, D'Alessandro, explicar aquilo que Jesus falava muitas vezes por parábolas e que muitas vezes você não entende se você fica só lendo ali.
E a doutrina ela vem explicar essas parábolas, né? Tem tanto ensinamento ali. Exatamente, que é a questão 627 do Livro dos Espíritos. A missão desses espíritos superiores é relembrar os ensinamentos do Cristo e nos mostrar as leis, né? Ele até fala que a resposta é longa, é quantos de vós não estudais as leis, né? E quantos não praticam? Como eu posso praticar uma lei que eu nem ainda investiguei? Que é a questão 619. Eu preciso investigar as leis divinas, eu tenho que ter esse ânimo, né? Não só leis humanas. Infelizmente, na Terra, nós somos motivados no nosso dia a dia a leis humanas, são transitórias. Eu sou espírito imortal, nós somos espírito imortal, estamos na Terra. Então, nosso maior amor perante o Pai, no sentido de entendimento, é de suas obras. Qual é a maior obra do Criador? Suas leis, que a gente é reflexo dela. Criado o princípio inteligente, questão 23 do Livro dos Espíritos, e depois relembrado na questão 540, a evolução desde o átomo até o arcanjo, que um dia foi átomo. Então, quando eu tenho esse olhar, né, mais abrangente como espírito mortal, e eu não dou tanto assim atenção às leis humanas, que é claro são necessárias, mas muitas vezes transitórias, e dou mais assim significação, atenção às leis divinas que esses espíritos superiores vêm relembrar. Então, como você falou das parábolas, a benfeitora Joana de Anjos é a que mais trabalhou em suas obras as parábolas terapêuticas. Tivemos a oportunidade, já que apareceu uma colaboradora do Maria da Luz e do Leal, a irmã Maria José, nessa quinta-feira à tarde, juntos, vermos no livro da benfeitora Joana de Anjos, o livro Triunfo Pessoal, lá no finalzinho do livro ela explica a passagem da conciliação com os adversários. Então, Joana fala, o adversário nunca foi externo, o adversário é interno, são nossas paixões, e é para a gente conciliar, ou seja, ficar amigo dos nossos sentimentos. Então, se eu, D'Alessandro, sou ansioso, não é para eu ficar bravo porque eu sou ansioso, é eu reconhecer que eu sou ansioso, acolher essa ansiedade e fazer exercícios de educação, ou seja, o que é posto da ansiedade? A serenidade. Então, se a vida me coloca em situações para que eu seja ansioso, eu posso estar atento, por isso que agora depressa, concilia-te, é agora, não é nas futuras encarnações que muito espírita fala, daqui, né? Deixa para a próxima, né? Isso, o Marcelo e a Roseli convida para estudar e a pessoa dá aquela desculpa, né? Um dia desse, uma hora dessa. A Joana, no seu livro Jesus e Vida, fala de maneira muito sábia. Não existe no calendário um dia desse, nem no relógio uma hora dessa. E a pessoa, então, não está sendo sincera com ela. Veja, se o meu anjo de guarda não consegue me acionar, com certeza no diálogo, ele ou ela, esse anjo guardião, vai acionar o anjo de guarda da Roseli para me ajudar, o anjo de guarda do Marcelo. Os benfeitores, eles não estão parados, eles estimulam, né? Não vão realizar o que nos cabe, mas não serão omissos. E o que a gente vê atualmente é isso. A pessoa dá um tempo enorme para as futilidades. Às vezes fica o sábado inteiro vendo séries, mas não é capaz de pegar o livro dos Espíritos, ler um pouquinho a questão, ter reflexões, né? Ir para uma casa e estudar, já que às vezes ele fica constrangido de estudar sozinho na casa dele, vai para uma casa espírita estudar e se estudar. A gente nunca tem tempo, né, D'Alessandro? Porque, no começo é porque você estuda, eu tenho que trabalhar, depois você casa, você tem filhos, agora não dá para estudar, não dá para eu frequentar uma casa, não dá para eu estar participando de atividades, né, no setor de caridade, porque eu não tenho tempo. E quando você for ver, o tempo realmente passou e você não aproveitou. Né? É e o a tempo gente que perde fica, fala, Céu, é o desculpa. tempo que fica na Netflix, no Instagram, e aí que se você somar tudo isso, você poderia ler, se atualizar, você poderia sair para participar. Hoje a pessoa está cada vez mais retraída, na casa dela ela tem tudo. Eu vou no centro, tenho que sair, pegar calor, pegar sol, mas no centro tem estudo em grupo, é gostoso, né? Todo mundo participa, então acho que você vai Não, e hoje vai não se dá nem mais, retraindo. não dá nem mais para você dar essa desculpa, porque tem tantos estudos online. Olha aí o Palestras. Spotify, palestras, livros que você pode, se você não tem paciência de ficar lendo, você pode ouvir, radionovelas que são, né, livros adaptados. Então, não tem desculpa, mas as pessoas vão deixando. E aí fica todo mundo preocupado depois
com essa transformação que nós estamos passando aí de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Você tem que se preparar, gente. Porque não vai ser assim, amanhã você acorda e vai estar no mundo de regeneração, ou não, né? Porque talvez não esteja, porque você não está preparado, você não vai estar mesmo. Mas não é, as coisas são muito assim, no seu tempo, no seu devido tempo, né? E Jesus falava isso para a gente, né, D'Alessandro? E o Espiritismo vem explicar isso para a gente depois. Exatamente. Nesse mês de janeiro, a gente tem a possibilidade de separar aqui a obra Gênese, né? Na obra Gênese, que foi publicada em 6 de janeiro de 1868, lá nos últimos capítulos, os tempos estão chegados. Allan Kardec, de maneira muito sábia, já deixou ali escrito o que Jesus vai falar e o evangelista Mateus registrar no capítulo 24. Se nós lermos todos os versículos com muita calma, evidentemente evocando o nosso anjo de guarda, né? Se programando, porque a assiduidade e pontualidade são virtudes necessárias, como nos mostra o livro dos médiuns. Os benfeitores têm várias tarefas a desempenhar, mas quando a gente cria a assiduidade e a pontualidade, eles se preparam e vêm nos ajudar, principalmente nos estudos. Pois bem, então, quando a gente vê o capítulo 24, nos versículos, 3 vezes ele vai dizer dos falsos cristos e falsos profetas, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai colocar um capítulo inteiro, que é o capítulo 21, sobre falsos cristos e falsos profetas. Então, ele vai nos convidar a essa reflexão, que a transformação é dentro, nunca foi fora. O planeta é belíssimo, o planeta Terra. Seus habitantes, né, como assim um inquilino, é que às vezes não sabe honrar o apartamento que lhe foi dado, né, a casa que lhe foi emprestada, e aí, então... Depois fica aí a gente reclamando, ai, que calor, ai, que frio, né? E sendo convidado como inquilino a ir para outro lugar. Então, o alerta, principalmente na obra Gênese, por isso que pontamos, né? Veja, 6 de janeiro, quantas pessoas às vezes pararam, puxa, essa obra eu não comprei ainda. Vai, dá esse presente para você mesmo, participa, como você falou, tem vários grupos de estudos na internet que só estudam a obra Gênese, né? Seja o capítulo 1, mesmo o último capítulo, capítulo 18, mas o importante é a pessoa estudar e se estudar. As pessoas ainda estão, como fala os benfeitores, que é o Inácio Bittencourt, naquele livro Ceareiros de Volta, ele foi um trabalhador, como Maria Máximo aparece ali, mas o interessante é que ele, na espiritualidade, o título da mensagem é assim, conclusão da pesquisa. Ele vai entrevistar espíritos de alta envergadura para nos mostrar o que falta a gente, os espíritas. E sabe qual foi a resposta? Eu estou sintetizando, para as pessoas serem fiéis ao benfeitor Inácio Bittencourt, o livro Ceareiros de Volta, editora FEB, década de 60. Eles falam da nossa preguiça moral. Então, veja, a pessoa está tão, às vezes, querendo saber a vida dos outros, a vida do parente, a vida do vizinho, e ele esquece a vida com ele único pode fazer a sua verdadeira iluminação, que é a vida dele. Eu acho que as pessoas procuram mais a doutrina espírita, porque a gente sabe que a doutrina espírita ela cresceu bastante, não é, D'Alessandro? Sim. A gente vê muito mais pessoas se interessando, mas infelizmente o que a gente repara é que esse interesse é mais na parte dos fenômenos, né? Na busca por uma solução de fora, que essa solução venha de fora. E aí, muitas vezes, quando esses fenômenos não acontecem da forma que ela esperava, ou uma mensagem de um ente querido, ou de uma, sei lá, né, alguma coisa nesse sentido, ou então não traz aquela solução que ela queria, aquela solução mágica, a pessoa se desanima e não busca conhecer a doutrina da forma como você está falando, do estudo, de se aprofundar, porque só a doutrina vai nos explicar para onde, né, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra e como nós devemos viver. Ela não vem para falar, ela vem falando, logicamente, desse intercâmbio que é possível, mas isso não é o essencial da doutrina. O essencial da doutrina é essa transformação interior e que as pessoas não conseguem perceber isso.
que você acha? Exatamente. O Kardec já antecipou isso na Revista Espírita. Ele vai dizer do momento, né? O terceiro momento era esse, o momento da era moral, que Eurípides Barçanufo vai dizer, os fenômenos morais. Ou seja, o espiritismo já está nessa fase. Por isso que a gente fica com o pé atrás quando vê esses médios falando sobre cirurgias espirituais, materialização. Isso já passou. Então, o momento do fenômeno, o Kardec já deixou bem claro. Começou lá atrás, depois veio o fenômeno intelectual, que é ele e toda uma equipe de médiuns sérios, né, para deixar registrada a obra, e agora, que já começou no desencarne do Kardec, é a era dos fenômenos morais. Então, vai voltar à Terra quem está trabalhando suas virtudes, purilando os seus sentimentos. E não quem está fazendo materialização, quem está fazendo inúmeras palestras, sendo famoso no Brasil e no mundo todo, né? Porque a pessoa é aposentada e pode fazer isso, ou ela é rica e pode fazer isso, mas ele está se aproveitando do Cristo, como foi da última existência. Porque a maioria hoje dos dirigentes das casas espíritas, trabalhadores, são quem faliu. Na Igreja Católica, pela lei do esquecimento e pela bênção da lei da reparação, Emmanuel explica no livro dele, Emmanuel, quem são os verdadeiros médiuns. Então, se as pessoas lá pegarem, vai ver que Emmanuel está nos mostrando para a gente colocar as barbas de molho e não se achar que é espírito superior. Espírito superior, a meu ver, o último foi o senhor Allan Kardec, porque é a reencarnação de João Batista, dos nascido de mulher, João é o maior de todos. Ou seja, João Batista ligou o passado no presente, Velho Testamento, o Novo Testamento, e como Allan Kardec ligou o Novo Testamento para o futuro, ou seja, a doutrina dos espíritos. Então, assim, as pessoas não são nem fiéis no pouco, que é o Kardec, como é que vai ser fiel no muito, que é no Cristo? Então, lamentavelmente, a gente vê hoje no movimento espírita muita, assim, pessoas fazendo propaganda dela e das ideias dela, do que realmente o conselho de João Batista, registrado por João Evangelista em 3:30. É necessário que eu diminua para que o Cristo cresça. Olha, o pessoal está aqui, assim, olha, tem tanta gente. Deixa eu dar boa tarde, porque tem aqui o Bira, está perguntando se pode fazer pergunta. Claro que pode fazer pergunta sim, gente. Aproveita o da Alessandro, gente. Vamos aproveitar. Deixa eu dar boa tarde aqui para quem chegou. Por exemplo, a Cida Mortari está aqui com a gente, o Bira Cortez também está aqui com a gente. Pode fazer pergunta sim, gente. O D'Alessandro adora responder perguntas, né, D'Alessandro? Porque as perguntas já estão lá no livro dos Espíritos, né? Eu só estou apontar para quem vai responder. Ele adora responder. Tanto é que quando eu perguntei assim, qual o tema? Ele falou assim, vamos falar sobre o Consolador? Porque eu acho que tem tanta coisa assim que as pessoas podem perguntar. Então, ó, podem perguntar sim, tá? Deixa eu dar boa tarde aqui para a Tereza, também está aqui com a gente, a Ida também. Deixa eu ver aqui. A Ida falou que reforma íntima dói, né, D'Alessandro? Então, ela está com uma visão do nosso atavismo. Que, como a gente ficou muitos séculos na Igreja Católica Apostólica Romana, a gente aprendeu que a evolução é pela dor, não. E não é reforma íntima, porque reforma é madeira, é objeto, é autoiluminação. É um processo de autoconhecimento, autodomínio para autoiluminação. Em outras palavras, questão 919, 919A, do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho mostrando esse olhar amoroso que a gente tem que ter com nós mesmos. Que Santo Agostinho só está relembrando Jesus quando disse, evangelista registrou no capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, se a gente mergulha na matéria, pela lei do esquecimento que é necessária para nos autoproteger, se a gente ficar distraído por questões mundanas, a gente esquece aquilo que somos, filhas e filhos da luz. Então, permita-me uma observação à irmã, né, que é muito comum, por isso que é importante o autoconhecimento, não se evolui por dor, nem sofrimento, só se evolui pelo amor. E eu gosto de dar um testemunho que está no projeto Espiritizar, num dos vídeos, o dedicado facilitador Alírio de Cerqueira Filho, na sessão de esclarecimento aos irmãos, uma segunda-feira, que lá há anos, às segundas-feiras à noite, uma irmã veio que ela estava com problema de câncer na sua última existência, revoltada com seus parentes. Então, a benfeitora Isabel de Lima mostrou a todos os médiuns presentes que ela estava passando por uma dor muito forte, mas em virtude da revolta que ela estava tendo
perante os parentes, ela não espiou. Então, eu posso estar numa expiação e não espiar, eu posso estar numa aprovação e não ser aprovado, porque eu tenho esse olhar ainda do atavismo, ó, é pela dor, é pela exigência. Não, nunca vai ser pela exigência, nem pela negligência, e sim um caminho do meio, que Lázaro explica o dever, o amor, é isso. Olha, tá vendo como é bom, gente, a gente conversar, a gente bater papo, né, com pessoas diferentes. Por isso que eu acho que os grupos são ótimos, porque olha aí, veio o D'Alessandro mostrar uma outra forma da gente ver essa história da reforma íntima, né? Que, ai, não, reforma íntima é difícil, porque é muito complicado. Não, é iluminar-se, gente, é se renovar a cada dia. E isso a gente faz com amor, não faz com dor, né? Não faz com a dor. Olha, D'Alessandro, muito bom. Muito Ó, boa. Dona Carmen aqui também. Boa tarde, Dona Carmen. Aqui, ó, pessoal lá do Leal. Devemos começar a viver um mundo de regeneração dentro de nós, nos nossos lares. Isso mesmo, matou a charada. Quais são as pessoas mais importantes na nossa vida? É o título do programa, ó, a nossa família. Família, Porque se né? eu não construir a paz entre quatro paredes, como ensinou Jesus no culto ao Evangelho no lar da casa de Simão Pedro, registrado pelo benfeitor Ney Lúcio, através de Chico Xavier, no ano de 1949, nós temos uma belíssima obra, que é Jesus no lar. Ele mostra, o primeiro capítulo, que Pedro e os outros apóstolos estavam distraídos, falando, né? E aí ele cria o primeiro culto do Evangelho no lar. Mas ele faz várias perguntas para Pedro, que são 3, que eu aqui não vou fazê-las, para justamente incentivar as pessoas a comprar o livro e estudar, mas maravilhoso. Ele termina fazendo essa reflexão para Pedro. Pedro, como esperar a paz do mundo se não temos a paz entre quatro paredes? Então, os dedicados irmãos que fizeram a observação, é no nossa... Porque tem gente, Roseli e Marcelo, que foge da família para ir para a casa espírita. Ele fica o dia inteiro lá como aposentado, ele acha que a evolução é dar coisa para os outros, que também não é dele, porque a casa espírita ganhou como doação, isso não é evolução. É espírita dentro da casa espírita, né? Isso. Botou o pé para fora. Ele está fugindo do compromisso. E há no movimento espírita um livro muito interessante, que nós vamos abordar de maneira muito simples, que só temos 30 minutos, amanhã na Casa de Caridade Luiz Monteiro de Barros, às 17 horas, é o livro Voltei. O irmão Jacó, que é um pseudônimo, em 1948, ele alerta que ele fez muita caridade material para os outros, mas ele não fez a maior caridade para ele. Então ele vai morrer e desencarnar, o perispírito dele vai estar opaco, porque ele vai ser recebido por Bezerra, mas ele vai mostrar isso para a gente, dos espíritos espíritas que acha que ficar o dia inteiro na casa espírita, ou ser comandante de cargos há vários anos, né, não dando chance para ninguém evoluir, né, ser egocêntrico, isso é evolução. Não é evolução, porque ele está alertando em 48, olha, eu tive muito dinheiro, porque ele foi milionário, então ele fez até dinheiro com o dinheiro dele, ele não fez dinheiro com as subvenções da prefeitura, mas ele faz um alerta para todos nós, ó, cuidado que você não precisa, você que está encarnado agora, ó, 25 de 1 de 2025, o livro é de 1948, e por o caminho que eu fui. Então é um belíssimo livro para todo trabalhador espírita. O livro Voltei. Não, fica se achando a última bolachinha do pacote? Não é não, viu, gente? São os mais devedores, por isso que estão nessa posição. E estão fugindo da lição, né? Que aí vai chegar na hora, mais fácil. Chega na hora, vai querer dar carteirada, né? Quando chega lá, vai querer dar carteirada. Trabalhei 50 anos em tal casa, fui doutrinador 50 anos. São os que mais trabalham, não são, D'Alessandro? Os espíritas, né? Por isso que ele alerta amorosamente. Por isso que o livro é belíssimo. Já no prefácio, ele amorosamente... Veja, ele foi uma pessoa milionária, porque ele trouxe o disco de vinil para o Brasil. Ele foi uma pessoa facilitadora e passista da FEB. Ele foi atuante na FEB. Mas ele mostra isso no prefácio e depois, principalmente na obra, que a maior caridade que ele deveria fazer com ele mesmo, que é a autoiluminação, ele esqueceu. Então ele ficou muito atento às questões materiais dos outros e com a opinião dos outros do que realmente esse mergulho proposto pelo Cristo, né, que é relembrado aqui por Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que é esse autoconhecimento, autodomínio para autotransformação. E na obra é interessante que ele vai dizer que uma professora
que Bezerra estava esperando, porque eles não sabiam volitar, ela vem totalmente iluminada, enquanto que ele, né, totalmente opaco, seu perispírito. A sua filha vê que ele está com um sentimento de inveja e até carinhosamente adverte: pai, você está pensando, né? Então, veja, é um alerta para todos nós que às vezes estamos há anos na casa espírita e não preparamos sucessores. A gente acha que a obra é nossa, né? Profundo conhecedor de todas as obras, né? Acho que se perguntasse todas as perguntas do livro dos Espíritos, saberia responder ali, né, com todas as palavras. Mas não é isso, né, que o nosso Pai quer da gente. Ó, o Bira tem uma pergunta aqui, da Alessandro. Você poderia me explicar a nossa origem nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal? Obrigado. Um abraço para o Bira, que é lá da Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Tá? Toda quinta-feira à tarde está ele e outros trabalhadores. Eu vou fazer da pergunta do Bira a minha também, porque eu sempre, assim, eu leio sobre esse assunto e às vezes eu fico com muita dúvida. Então, eu vou aproveitar aí. A criação é energética, não é isso? É a questão 23 do Livro dos Espíritos, que é espírito com E minúsculo. Então, o princípio inteligente foi criado por Deus para ele evoluir nesses reinos, ou seja, adquirir experiência, esse princípio inteligente, no reino mineral, que a gente já pode ali fazer uma análise da importância de viver em sociedade, de colaboração. Então, os átomos estão girando em torno de um núcleo, então ali já é o princípio inteligente, essa é a forma energética. Aí esse conjunto de átomos vai formar uma estrutura que são os vegetais, que os vegetais a gente já pode também ter ali, vai adquirir percepções. Aí vai para o reino animal, que no reino animal já está as questões das emoções ali, né, dos sentimentos assim mais primários, mas já tem o sentimento ali de uma mãe lambendo o seu filhotinho, para no nosso reino, esse princípio vai ser individualizado, ou seja, Deus coloca as leis divinas. Então, por isso que no reino animal, vegetal e mineral, não existe a lei de liberdade, a lei do dever, a lei da responsabilidade, a lei do amor e 3 pontinhos. Eles fazem tudo por um automatismo. Há uma lei chamada lei do automatismo. E no nosso reino nominal, a gente vai desenvolver essas virtudes. Ou seja, eu vou sair daquele amor-apego, que estava no reino, vamos dizer assim, animal, para um amor mais abrangente. Então, um espírito superior é aquele espírito que já evoluiu em todas as virtudes, para entrar depois no outro reino, que é o reino angelical. Então, o reino angelical é aqueles que já se despojaram de todas as suas imperfeições da matéria, conforme a questão 100 do Livro dos Espíritos, categoria única e classe única, né? Classe primeira, desculpe, categoria única, os espíritos puros. Então, os espíritos puros, eles conseguem mexer as leis divinas. Então, Jesus, por exemplo, quando o Pedro cortou a orelha do soldado romano Malco, ele manifestou várias leis. Então, no caso, a lei da causa e efeito, porque Pedro não vai precisar mais passar pela bainha da espada. Então, ele faz até observação para Pedro, que é para todos nós. Em bainha, a tua espada, pois aquele que pela espada mata, pela espada perecerá. Então, mas o fato dele ter colado, né? Então, Pedro não precisa, vamos dizer, no futuro, reparar, através de um corte, algo negativo que ficou registrado no seu perispírito. Porque todas as nossas ações más ficam no nosso perispírito, assim como todas as nossas ações boas, né? A questão da túnica nupcial. Então, um espírito superior, vamos pegar o exemplo de São Francisco, a árvorezinha dele da paciência já produz muitos frutos. Eu que estou ali no comecinho, a minha árvore, às vezes, não é árvore, ainda é um galinho. Então, essa é a ideia do reino nominal, a gente desenvolver as virtudes, que Jesus ensinou todas elas. Quando a gente pega os seus textos, ele vai ensinar a virtude da compaixão, a virtude da misericórdia, a virtude da paciência, todas as virtudes que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, ali nas instruções dos Espíritos, o Cristo tem de maneira abrangente, que essa a ideia que eles, como Espíritos superiores, vêm nos relembrar. Então, quando uma Joana de Ângeles fala no Evangelho segundo o Espiritismo, como espírito amigo, a paciência, é porque lá atrás, como Joana de Cusa, ela já começou essa sementinha chamada paciência, ela começou lá atrás a regar,
A árvore dela está crescendo e quando chegou na época da codificação, ela pôde ter uma autoridade moral para nos mostrar, você que ainda não, né, regou a sua sementinha da paciência, você também tem como eu essa sementinha, porque somos todos filhas e filhos de Deus. Uma coisa que você falou logo no início, que você respondeu essa pergunta, que me chamou muito a atenção, você falou assim, o espírito com E minúsculo, Isso, né? Eu acho 23. que aí é que está a confusão que as pessoas fazem, né? Sim. Porque parece que o espírito, ele passa, o espírito mesmo, né? Passa por esses reinos. Então, um dia eu fui um animal, um dia eu fui uma árvore, um dia... Essa confusão que se faz, eu acho. E você deixou muito bem explicado. Esse espírito com E, a essência do espírito com E maiúsculo, né? O 23 é isso. espírito com E minúsculo e a questão 76 do livro dos espíritos é o nosso reino, o reino nominal. Espírito com E maiúsculo. Então, no mundo primitivo agora do universo, aquele espírito ali no mundo primitivo, que entrou no reino nominal, vai o homem de Neandertal, ele vai estar dando agora a chance de se aprimorar as suas leis, como a gente aqui já passou por isso, né, na descrição da Terra, mostrado por Allan Kardec aqui na obra que eu já mostrei, a Gênesis, e o próprio Emmanuel, no A Caminho da Luz, explica isso de maneira belíssima. Então, a gente está no nosso reino nominal, espírito com E maiúsculo, ou seja, a questão 76 do Livro dos Espíritos. Por isso que a gente não pode se comparar, é onde erra a maioria dos materialistas. Né? Eles, por exemplo, pegam o bichinho, tortura lá como o bichinho, o ratinho, para colocar o remédio. Mas quem disse que o remédio para um animal é o remédio para o nosso nível celular de um erro. Eles acham que os materialistas, né? Eles acham que o reino animal, não, os homens estamos dentro do reino animal. Não, a gente tem um diferencial do reino animal. O reino animal serve para nos estimular virtudes, tem entre elas as virtudes da compaixão. Quando a gente vê um cachorrinho abandonado, a gente pode desenvolver aquela virtude. Ou quando a gente está, por exemplo, já viúva ou viúva, e às vezes quer adquirir um bichinho. Então, eles fazem um papel belíssimo. Olha os pássaros como os agricultores de Deus, né, colaborando aí para que a gente tenha a alimentação no nível vegetal. Então, é isso que às vezes os cientistas, né, principalmente os cientistas materialistas, eles se equivocam muito, que a doutrina espírita fica bastante clara. O nosso reino, que a gente, homens, né, mulheres, a gente é um diferencial perante os bichinhos. Então, não pode se comparar o incomparável. E aí é que vem a doutrina nos explicar tudo isso de uma forma bem didática e amorosa. Muito bem. Outra coisa que o Espiritismo pode nos ajudar muito, como você falou, né, é educar os nossos sentimentos, né, para que a gente tenha uma vida mais feliz, superar nossos conflitos psicológicos, né? A gente sabe aí que hoje em dia uma das coisas que mais assim que tem alcançado muito as pessoas é a ansiedade, a depressão, essa insegurança, o vazio, né? A síndrome do pânico, que vai levar também a dependências químicas, né? E a doutrina pode também nos ajudar nessa parte, né, D'Alessandro? Sim, porque vai nos mostrar nas parábolas de Jesus, ou mesmo nos textos, né, evangélicos, nas falas de Jesus, que nós somos filhas de Deus. Se eu não desenvolver essa virtude da fé convicta, como que se desenvolve uma fé convicta? Quando eu saio do nível do saber e internalizo essa verdade, vou para o reino do sentir. Quem tem caso, boa nova, pode pegar e hoje à noite, antes de dormir, estudar com o vosso anjo guardião, tem o capítulo 14, lição a Nicodemos. Veja que a primeira pergunta que Jesus faz ao fariseu, doutor da lei, que era uma pessoa respeitosa, não era tão agressiva como, por exemplo, Saulo de Tárcio, a pergunta foi: Nicodemos, você sente os textos que você interpreta? Então, o verbo saber é o mais fácil da gente superar a ignorância. Agora, o verbo sentir só depende de nós. Enquanto que o saber, a Roseli pode ler para mim um texto, o Marcelo pode ler para mim um romance, e eu superar esse primeiro nível, o segundo nível, que é o sentir, nem a Roseli, nem o Marcelo, nenhum filho de Deus ou filha de Deus, nem o anjo de guarda, nem Jesus, o mestre, nem o Deus, que é o Pai, pode fazer por mim. Que é o grande erro dos espíritas. Eles acham que ler é já sentir, vivenciar. Não, são exercícios amorosos conosco. Como a gente está nesse atavismo da culpa,
que a Joana de Ângeles explica em suas obras, precisamente na obra Em Busca da Verdade, quando a gente faz auto-julgamento, autocondenação e autopunição, isso é a culpa, a gente dá esse movimento de prisão de culpa e da desculpa. Veja, a culpa, como palavra, nem existe no dicionário tibetano. Se a gente agora fosse visitar o Tibete e perguntasse para os habitantes de lá, que são pequenininhos, poucos, né? Existe a palavra culpa? Não existe. Mas eles erram? Erram. Só que eles não foram, vamos dizer, há vários séculos, esse sentimento, minha culpa, que a gente vê até nos filmes, né? Minha culpa, os cilícios. Então, se a gente não faz isso de maneira explícita, a gente faz isso de maneira implícita. Então, uma pessoa ansiosa nada mais é que uma pessoa que não está se olhando como espírito imortal. A ansiedade, ele quer viver no futuro, ele já quer resolver os problemas do futuro. E diz o provérbio popular brasileiro, o futuro a Deus pertence. A gente tem que centralizar a nossa energia no presente, como ensinou Jesus. Basta cada dia o seu fardo. Ou seja, a nossa tarefa que devemos exercer, que é construir o reino de Deus dentro de nós. Nem o passado já passou, serve como parâmetro, mas a pessoa que fica presa ao passado é essa tristeza, movimento do orgulhoso. Tristeza durante 15 dias, ele já abre brecha para depressão, explica os especialistas. Se eu estou com uma tristeza de 15 dias, eu já estou entrando no fator depressão, que tem 3 níveis. Leve, médio e avançado. Então, ele tem que buscar a ajuda de um terapeuta. Olha o senhor Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no começo explicando sobre as diversas tribos, né, doutrinas, seitas, os terapeutas, aqueles que servem a Deus. Mas se a pessoa às vezes é preconceituosa, falou que terapeuta é coisa de louco. Eu, meu filho, ou minha filha, né, ou parente querido que está falando, vá buscar ajuda no terapeuta. Ele fala, que isso, eu não sou louco. Então ele às vezes não quer se ajudar. E aí como que a espiritualidade pode ajudar uma pessoa que não quer se ajudar? Conforme falou Cristo, ajuda-te e o céu te ajudará. A gente vê hoje em dia, né, tanta gente aí, ou ansiedade, ou vivendo no futuro, ou vivendo no passado, ou morrendo de medo de viver no presente, que eu acho que a síndrome do pânico é esse, o presente, quando você se vê no presente, né, a síndrome do pânico, e a doutrina ela vem explicar tudo isso para a gente, mesmo porque ela consegue, porque muitas vezes você sente essa tristeza, e você não tem, às vezes, um motivo. Por que isso? E aí ela vem falando que você não é isso só dessa existência. A gente vem aí de muitas existências, né? Então, ela consegue explicar essas coisas que, para o materialista, aquele que acredita que a vida é isso aqui, pronto, acabou, não tem explicação, né? Então, a doutrina ela vem nos ajudar muito nesse ponto também, né? E ajuda também a criar hábitos salutares, né? Também, né? Quando ela fala muito da caridade, quer um hábito melhor do que esse, do que a caridade? Fazer caridade, isso aí tem que tornar um hábito, você não acha? Isso, o Chico Xavier é um exemplo. Quando ele estava passando por alguma provação, ele atendendo aquelas pessoas carentes, ele atendendo aquelas mães, ele ganhava energia para superar as suas provações, que é justamente isso, no contato com outro ser. Às vezes ele está passando por uma provação, né, muito mais dolorosa que a nossa, a gente fica até envergonhado, né, de estar reclamando com aquela unha encravada. A pessoa às vezes perdeu uma perna devido ao avanço da diabetes e eu estou ali reclamando porque às vezes eu tenho que corrigir algo devido ao desgaste natural da matéria. Chico Xavier é um exemplo disso, porque é um homem que aos 90 e poucos anos de idade tomava diariamente, devido à idade avançada, 23 medicamentos. Veja só, se ele fosse um fundamentalista, ele ia dizer, puxa, doutor Bezerra que cuide de mim, doutora Sheila, né, enfermeira Sheila que cuide. Não, ele viu que a matéria há um desgaste natural, porém o seu espírito imortal estava cada vez mais iluminado, dando testemunho daquela experiência ali do desgaste, mas ele adquirindo virtudes como paciência, obediência, resignação, calma, tolerância e 3 pontinhos. Às vezes a gente não percebe isso, né? Então, o Chico, ele realmente, né, ele tinha o conhecimento da doutrina, ele sentia, né, esses ensinamentos e vivenciava isso, né? E nem por isso deixou de passar pelas coisas que tinha que passar,
que todo mundo que vive aqui nesse planetinha vai ter que passar, gente, não tem jeito, né? E a doutrina, ela consegue nos mostrar isso, né? Que tudo tem um porquê, nada é injusto, né? E tudo está num comando aí. Então, a gente tem que pensar nisso. Olha, a Cida falou que gostou muito da sua visão sobre evolução, né? Que não precisa ser com sofrimento. Também gostei, Não, viu, Cida? pelo contrário, a pessoa ela não passa pelas provações. Há vários livros dando essa dica. Depois a Cida, se possível, pegue o livro Pontos e Contos, do benfeitor Humberto de Campos, leia a mensagem Provas da Paciência. A Leonarda vai encarnar, a Lucinda, seu anjo de guarda, faz uma palestra belíssima sobre a paciência, e no transcorrer da vida da Leonarda, ela vai criar mecanismos a qual ela acreditava que através do sofrimento ela ia evoluir, porque ela foi espírita, mãe de 3 filhos, casada com Cristóvão. Quando ela volta para o mundo espiritual, há 3 perguntas, né? Dentre elas eu vou só fazer uma aqui, para justamente a Cida, a Roseli, o Marcelo e outros serem fiéis ao benfeitor Humberto de Campos e o benfeitor Chico Xavier, no livro Pontos e Contos, o capítulo Provas dos Pacientes. Pontos e Contos. Eu já estou anotando, porque, Marcela, anota aí que vai ser o nosso próximo livro de estudo aqui em casa. Pontos e Contos. O capítulo Provas da Paciência. E uma das perguntas foi essa, da Leonarda para sua anjo de guarda, Lucinda. Passei por tantas provas, mas não aprendeu as lições. Eu sofri muito, mas não aprendeu as lições. Então, veja, ele nos mostra lá atrás, o benfeitor, na década de 50, esse atavismo que é muito forte, que as pessoas até no púlpito de algumas casas espíritas falam, é preciso sofrer, ter dor para evoluir. Não, só se evolui pelo amor. Por isso que Jesus, olhando para Madalena, diz, o amor, ó, singular, cobre uma multidão de pecados, ó lá, plural pecados. Então, quando eu vou nesse movimento amoroso de me enxergar filho e filho de Deus, herdeiro do universo, como já o irmão mais novo voltando à casa do pai, na parábola dos 2 filhos, eu consigo, diante daquele sofrimento, aprendizado, eu crescer no ensinamento. Agora, se eu for como filho mais velho, que fico ali mascarando, né, barganhando com Deus, que é muito trabalhador da casa espírita, né? Ele acha que se ele não for lá dar o passe, o espírito obsessor não vai puxar o pé dele. Pelo contrário, vai pegar. Os obsessores estão esperando a gente lá fora, como ensina nesse livro, já que estamos no ano 2025, uma recomendação, ó, 1945, Missionários da Luz, o senhor André Luiz já mostrando que as pessoas educando sua mediunidade, um jovem casado, que estava no campo da psicografia, ao sair da casa espírita, um espírito se alojou a ele, né, porque ele, embora casado, estava frequentando lugares onde as irmãs comercializavam as energias no centro genésico. Mas o interessante da obra é que a sua esposa, fazendo uma oração, a oração dela mata as bactérias do mundo espiritual. Então, nos mostra que o obsessor, normalmente, não está dentro da casa espírita, não. Eles são muito inteligentes, como falo no Livro dos Espíritos, o gato espreitando o rato. Mas eu tenho que ir todo dia na casa espírita tomar passe, porque aí eu fico livre disso, D'Alessandro, não é assim? Então Deus errou, porque Deus só ama os espíritas que sabem passe, e os nossos irmãos que nem sabem que passe existe. Mas então, os católicos vão e confessam para o padre. Então, cada religião tem a sua forma, né? Ali as pessoas tentam, né, não a religião em si, mas as pessoas que frequentam aquela religião, elas tentam alguma forma de amenizar, né, a sua responsabilidade. Eu, como espírita, eu vou, tomo passe, está tudo bem, né? Frequento a palestra, está tudo bem. Eu, como católico, eu vou, tomo a hóstia e faço a confissão, zerei, posso pecar de novo, e assim vai indo, né? A gente vai dando jeitinho. A Leonarda vai ajudar a gente, viu? Se vocês lerem o texto da Leonarda, é muito bonito, profundo para todos nós, os espíritas. Vai ser o próximo livro. Fala, Céu. É falta de conhecimento ou é desculpa? É de falta de conhecimento, porque é falta de movimento de desculpa, porque nós somos espíritos imortais. Essa pessoa que hoje ele está católico,
Então é mais cômodo ele fazer coisas materiais. Porque quando a pessoa dá responsabilidade para ele, por exemplo, a questão 501 do Livro dos Espíritos, os anjos de guarda poderiam fazer a nossa tarefa? Estou sintetizando. Veja a resposta profunda. Se ele fizesse a tarefa nossa, é como se ele não deixasse uma criança se desenvolver. Então são espíritos pseudo-sábios que fazem essas operações, cirurgias. Porque se eu preciso passar pela dor, às vezes a doença é a minha salvação. A minha cura como espírito imortal vai ser a doença. Olha lá o Chico com problema no olho esquerdo. A tal ponto de um dia... Casado com as duas. Casado com duas, Chico. E depois a angina. E a dona Catarata. Olha só. Um homem que amou tanto. Olha um Bezerra se despedindo da Terra, acamado em processo de coma. Sim. E as pessoas, né, nesse movimento de barganha, eu estou aqui 50 anos no Ismênia, acha que vai ter uma morte tranquila, tal. Movimentos egóicos de barganha, que é muito forte na política e na religião, que se a pessoa não tomar cuidado, ela fica refém. Ai, D'Alessandro, pena que o programa está acabando, D'Alessandro. Não, a gente ia ficar aqui, mais esclarecimento. Mas eu dei uma dica para vocês, ó. Nas redes da caridade, tá aqui a blusinha, tem lá 4 facilitadores. Quando vocês quiserem, né? O Wilson tratando, que ele trata muito bem da questão da mediunidade dos animais, Livro dos Médios já explica, né? Tem o Caetano que já participou do programa, o seu José Nilson está se recuperando, porque vai ter que passar por uma operação, mas com certeza falando sobre homeopatia. Então vocês têm no futuro, não precisa ser eu não, várias pessoas, e o programa aí, claro, nas redes da caridade. Quem sabe vocês possam ir à Oficina da Família lá, no sábado ao vivo, vou, depois que acabar aqui o nosso ao vivo, convidá-los, porque eu sei que a agenda de vocês, como trabalhadores de outros, é bem dinâmica, mas é essa a ideia, né? Gente, todos estudando para que se cumpra a promessa do Cristo. Um só rebanho, com um só pastor. Exatamente. E falando aí da nossa doutrina, nós temos aí o livro Céu e Inferno, que este ano completa 160 anos, né, D'Alessandro? Isso mesmo. Ano de 1865, né? Nós estamos em 2025, um ótimo presente, porque Kardec, na primeira parte, ele vai desmistificar, vai nos orientar essa visão que foi colocada, né, ao longo do tempo sobre o céu, o inferno, e nada mais são estados da consciência. E a segunda parte, que a meu ver é a mais interessante, é os depoimentos dos espíritos endurecidos, os espíritos neutros, os espíritos ali já que fizeram... Vários exemplos, né? Não, são vários exemplos, que é muito significativo para todos nós. Inclusive, são livros que muitas vezes, né, as pessoas, eu não vou ler, por exemplo, a Gênesis, tem gente que acha que a Gênesis é muito difícil, é só inferno, fica falando do céu, do inferno, mas, gente, esse pedaço, essa primeira parte, ela é essencial para que a gente possa depois entender a segunda parte. A Gênesis é essencial para você poder entender todo esse processo. Então, se tem dificuldade para ler esses livros, né? Porque as pessoas vão direto, né? O Livro dos Espíritos, que é tranquilo, entre aspas, porque só ler é fácil demais, né? Mas entender que é mais complicado. O Evangelho, que você vai ler ali o Evangelho, que também é fácil de ler, mas vivenciar, né? Sentir é difícil. E deixam de lado esses outros livros da doutrina aí que são fundamentais, né? Para que a gente possa, já que a gente tem que seguir essa linha, primeiro conhecer, depois sentir e depois vivenciar, vamos fazer da forma certa, né, D'Alessandro? A vida, e foi um educador que escreveu, não é à toa que ele escreveu, os benfeitores vieram orientá-los, né? Então é um espírito, é claro, de uma envergadura moral. Veja que o Kardec que foi o codificador, não veio Santo Agostinho nem São Luís. Então, o próprio Emmanuel, em suas obras, fala, né, da hierarquia espiritual do senhor Allan Kardec. O próprio Emmanuel, quando pega essas obras para homenagear, então ele vai homenagear o Livro dos Espíritos com a obra Religião dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra O Livro da Esperança, o Céu e Inferno, abordando também a obra Justiça Divina. Ele já no prefácio fala da grandiosidade de Allan Kardec, a senhora Joana de Anjos também, várias de suas obras. Então não é à toa que eles mostram um espírito que tem um compromisso belíssimo e já nos preparou o caminho, vamos dizer assim, né? Então
Não é à toa que ele veio e deixou-nos livres. Pois é. E a gente aí fica falando que, não, muito cansativo. Imagina. Né? Quem somos nós na fila do pão, né, para falar isso? A Aida está agradecendo os esclarecimentos de hoje. Deixa eu dar boa tarde também aqui para Vídeos e Notícias Espíritas, que está conosco nessa tarde, muito bom. O Ricardo também está aqui conosco, o Ricardo Luiz, né? O pessoal lá do Lar Espírita falou, como Chico, ficamos realmente envergonhados quando vemos os sofrimentos de nossos irmãos, a importância da caridade, exatamente. O Luciano também aqui conosco, obrigada, Luciano. A Cida falou o seguinte, pontos e contos, já quero ler sim, obrigada. Já anotei aqui, hein? Vamos ler, gente. A Mazé aqui, a nossa amiga Mazé, não adianta tomar passo todos os dias e não mudar sua forma de agir e de ser. Isso mesmo. D'Alessandro, mais uma vez, muito obrigada por você, né? Eu sei também da tua corrida aí, né? Com vários eventos, várias coisas para fazer, você tirar esse tempinho para vir aqui a brilhantar a nossa tarde nesse sábado, viu? Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, a Casa Ismênia de Jesus sempre está lá com as portas abertas, e, é claro, as outras casas co-irmãs e o programa Nas Redes da Caridade, juntos aprendendo com o Mestre Jesus a importância das leis divinas em nossas vidas. Muita gratidão a todos. Só me fala, relembre, por favor, dia de palestra pública lá no Ismênia de Jesus e horário para o pessoal poder, né, comparecer, participar. No Ismênia de Jesus, as segundas-feiras são às 20 horas e às terças-feiras às 15 horas. É isso aí, gente, né? Não é falta de lugar. Se você não pode sair de casa, nós temos aí vários, né, sites, né? Eu indico aqui a oficina, mas tem sites maravilhosos, né? Tem o Espiritizar aí para você se aprofundar, para você estudar, então não tem desculpa. Né? É só ter boa vontade. É isso que a gente precisa. Muito obrigada, D'Alessandro. Celo, hoje você falou pouco, né, Celo? Não deixei você falar. Não, aprendi bastante hoje. Com da Alessandro eu sempre aprendo. Assim, ele falei pouco, mas aprendi muito. Isso, ele me lembra muito do seu Florencio. Ele fala com serenidade, com calma, com tranquilidade. E então, aprendi bastante. Fazer um convite aí para o D'Alessandro, hein? Vai ficar no lugar do seu Florencio. Não sei não, hein? Vou pensar nisso. É insubstituível. O seu Florencio é único e vai, é claro, as nossas vibrações, não só para o seu Florencio, o seu Haroldo, todos aqueles que sabemos que o programa é antigo e, com certeza, com bastante alegria, onde eles se encontram, estão irradiando para que a gente possa seguir os passos luminosos do Mestre por Excelência Jesus. Nossa gratidão a todos eles. A nosso Mestre Jesus, né, primeiramente, e esses nossos amigos aí que mostraram para mim e para o Marcelo esse caminho tão lindo e maravilhoso, né, de transformação. Seu Haroldo, que me iniciou nesse caminho, e seu Florencio, que continuou segurando na minha mão. Eu tenho, assim, um agradecimento profundo por esses 2 amigos aí que a vida me deu nessa existência. Obrigada, gente. Olha só aqui o pessoal falando. Obrigada. Deixa eu ver aqui a Cida. Deixa eu ver o que ela falou. Ih, não apareceu? Aqui. Não. A Érica, obrigada pela linda tarde de aprendizado. Obrigado aos 3 por iluminar o nosso sábado. Mas quem abrilhantou mesmo foi D'Alessandro. O Bira, que a divulgação da doutrina espírita também é um ato de caridade. Gente, divulgação da doutrina é um ato de caridade mesmo. Né? A Ida falando que foi uma tarde iluminada, também haja. A Tereza mandando um abraço a todos. A Maria José, gratidão pela maravilhosa tarde. D'Alessandro, 2 vezes na semana, hein? Que honra ela está falando. Também estamos com saudade, mas de você. E a Regina aqui, querido amigo professor D'Alessandro Rodrigues. Isso, a nossa gratidão. Muito obrigada a todos vocês. Fica aqui o convite para vocês, né, retornarem aqui na oficina sábado. Todos os sábados a gente está aqui ao vivo, né? Temos a Margarete com um estudo, que ela está fazendo um estudo muito legal, viu? Da obra Nosso Lar.
Então, o primeiro e o segundo sábado do mês é o Nosso Lar com a Margarete aqui com a gente, né? Nos outros sábados estou eu e o Marcelo aqui, aprendizes junto com vocês, a gente vai lendo, vai conversando, vai aprendendo um com o outro. Então, tá aí o convite. E toda terça-feira, viu, D'Alessandro? Às 8 horas da noite, às 20 horas, nós temos o Se Liga na História. O Se Liga na História é um livro, um romance. Sabe aquele romance básico que as pessoas falam assim, ai, romance não, tem que estudar. Gente, romance, tem muita coisa para a gente estudar ali, viu? Então, a gente pega esses romances e a gente vai conversando. Sabe, nem novela? A gente vai discutindo, falando, ai, que aconteceu isso com fulano, aconteceu aquilo, e a gente vai pondo a doutrina ali no meio. Então, todas as terças-feiras, 20 horas, Se Liga na História aqui na Oficina Espírita da Família. Ficam todos convidados. Beijos, abraços. Mais uma vez, obrigada, Alessandro. Gratidão. Tchau, gente. Até o próximo encontro.